Existe um objeto no céu que apareceu uma única vez na história, guiou viajantes por centenas de quilômetros e depois desapareceu. Para sempre. Ele se movia, parava, voltava a se mover. E então parou de novo, exatamente sobre o telhado de uma única casa, em uma única cidade. E é aqui que a ciência trava. Porque nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhum cometa conhecido pelo universo se comporta dessa maneira. Então surge a pergunta que astrônomos, teólogos e céticos debatem há mais de 2000 anos. O que exatamente os homens viram naquela noite? Era um fenômeno natural raro? Era um anjo disfarçado de luz? Ou era algo que as leis da física, até hoje, são incapazes de explicar? Para investigar esse mistério, precisamos fazer o que ninguém costuma fazer: tratar o relato não como uma lenda, mas como uma cena de investigação. E toda a investigação começa com as testemunhas. Neste caso, um grupo de homens que vinha de muito longe, do Oriente. O texto antigo os chama de magos, mas esqueça a imagem de feiticeiros. Essa palavra, no mundo daquela época, significava outra coisa. Eram sábios, estudiosos, provavelmente astrônomos de uma terra distante, gente que passava noites inteiras mapeando o movimento do céu. Eles conheciam as estrelas como ninguém. Sabiam de cor onde cada ponto de luz deveria estar, em cada estação, em cada hora da noite. E é justamente por isso que o testemunho deles pesa tanto. Quando um especialista vê algo fora do lugar, ele percebe na hora. Imagine um piloto que voa a mesma rota há 30 anos e de repente vê uma luz onde nunca houve nada. Ele sabe que aquilo não é normal. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles homens olharam para o céu que conheciam de memória e viram algo que não deveria estar ali. Segundo o relato de Mateus, no capítulo 2, eles disseram ter visto a estrela dele no Oriente e vieram para adorá-lo. Repare na precisão estranha dessa frase. Eles não disseram uma estrela nova. Disseram a estrela dele, como se a luz tivesse um dono. De alguma forma, aqueles astrônomos olharam para um ponto de luz e entenderam que ele anunciava o nascimento de um rei. Mas como? Essa é a primeira camada do mistério. E para entendê-la, precisamos investigar o que a própria ciência tem a dizer sobre aquela noite. Porque, ao longo dos séculos, mentes brilhantes tentaram explicar o fenômeno sem recorrer ao sobrenatural. E elas chegaram a 3 suspeitos principais. Suspeito número 1, a conjunção planetária. Talvez a teoria mais defendida por astrônomos sérios até hoje. Uma conjunção acontece quando 2 ou mais planetas, vistos da Terra, parecem se aproximar tanto no céu que quase se fundem em um único ponto de luz. E os cálculos mostram que, por volta da época do nascimento de Jesus, os planetas Júpiter e Saturno realmente se alinharam de forma rara. Júpiter era associado, no mundo antigo, à realeza, à figura de um rei. Um alinhamento assim poderia, sim, chamar a atenção de astrônomos. Parece convincente. Por um instante, o mistério parece resolvido. Mas então surge o primeiro problema, e ele é fatal. Uma conjunção de planetas é um fenômeno de poucos dias. Os planetas se aproximam, cruzam e seguem cada um o seu caminho. A luz não permanece. Mais grave ainda, planetas não param. Não pairam sobre uma casa. Eles seguem o movimento de todo o céu, nascendo no leste e se pondo no oeste. Então passamos ao suspeito número 2, o cometa. Talvez o candidato mais visualmente parecido com a imagem que temos da estrela. Um cometa cruza o céu deixando uma cauda brilhante, espetacular, capaz de ser visto por semanas. À primeira vista parece um forte candidato. Mas aqui mora o segundo problema. No mundo antigo, cometas não eram vistos como boas notícias. Eram considerados presságios de desgraça. Anunciavam guerras, mortes de reis, catástrofes. Nenhum astrônomo da época
associaria um cometa ao nascimento feliz de um rei salvador. E há ainda o mesmo obstáculo de antes. Um cometa, por mais lento que pareça, segue uma trajetória no céu. Ele não estaciona sobre o endereço. Resta o suspeito número 3. E este é o mais dramático de todos: a supernova. Uma supernova é a explosão de uma estrela moribunda. Por dias ou semanas, ela pode brilhar mais forte do que tudo ao redor, antes de se apagar. Seria poética como explicação. Uma estrela morrendo no exato instante em que uma nova vida começava na Terra. Mas a poesia esbarra nos fatos. Uma explosão dessa magnitude deixaria rastros. Astrônomos chineses e babilônicos da época registravam tudo o que viam no céu, com obsessão. E não existe, em nenhum desses arquivos antigos, o registro de uma supernova visível na região e no momento exatos. O suspeito não tem álibi nem prova. Então, observe o que aconteceu. 3 teorias científicas sérias. 3 tentativas honestas de explicar o céu daquela noite. E todas tropeçam no mesmo ponto. Nenhum desses fenômenos, por mais reais que sejam, consegue fazer uma coisa simples que o relato descreve. Nenhum deles pode parar sobre uma casa. E é exatamente esse detalhe, fácil de ignorar numa leitura rápida, que transforma todo o caso. Porque o problema nunca foi a luz aparecer. O problema é o que essa luz fez depois que apareceu. E é isso que nenhuma teoria natural consegue alcançar. Vamos reconstruir os movimentos da estrela, passo a passo, como quem analisa as imagens de uma câmera de segurança. Primeiro movimento. Ela apareceu no Oriente e foi vista pelos magos. Até aqui, em tese, qualquer fenômeno astronômico poderia se encaixar. Os homens interpretam o sinal, montam uma caravana e partem em uma jornada de centenas de quilômetros, provavelmente semanas, talvez meses de viagem. E aqui vem o detalhe que quebra tudo. Uma estrela comum, durante todo esse tempo de viagem, teria mudado de posição no céu noite após noite. A Terra gira, os astros nascem e se põem. Se você tentar seguir uma estrela de verdade a pé, ela nunca te levará a um destino fixo. Ela escapa. Pense em alguém tentando andar em direção à Lua. Por mais que caminhe, nunca chega. A Lua acompanha o céu, não o viajante. Mas aquela luz fez o oposto. Ela funcionou como um guia, como se soubesse o caminho, como se tivesse um destino programado. Agora pense em um GPS. Você não segue uma estrela quando dirige. Você segue uma orientação que recalcula, que aponta a direção exata, curva após curva. Aquela estrela se comportou menos como um astro distante e mais como uma orientação viva, conduzindo aqueles homens em direção a um ponto específico. Segundo movimento. A caravana chega a Jerusalém. E aqui acontece algo curiosíssimo. A estrela parece sumir, ou ao menos deixar de guiá-los. Por que isso importa? Porque os magos, perdidos, precisam perguntar às autoridades da cidade onde o rei deveria nascer. A luz os deixou sem rumo ali. É quase como se o guia tivesse pausado de propósito, forçando os eventos a se cumprirem de uma forma muito específica, quase intencional. Eles descobrem pelas antigas escrituras que o rei deveria nascer em Belém, uma pequena cidade ali perto, e então retomam a estrada. E é agora que o relato registra a frase mais impressionante de todas. Assim que eles saem rumo a Belém, a estrela reaparece e se move à frente deles. O texto de Mateus diz que a estrela ia adiante deles, até que chegou e parou sobre o lugar onde estava o menino. Leia de novo, devagar. Ela ia adiante deles e parou. Sobre o lugar, 3 comportamentos que, juntos, nenhum objeto natural do universo realiza. Um astro a milhões de quilômetros de distância não consegue indicar uma única casa. Seria como uma lâmpada no topo de uma montanha apontar um grão de areia na praia. A distância torna isso fisicamente impossível. Para uma luz no céu profundo marcar um endereço na Terra, ela precisaria estar baixa, próxima, localizada.
E foi exatamente assim que ela agiu. Não como um sol distante, mas como um facho de luz controlado, descendo até apontar um alvo preciso. Imagine um farol, mas não um farol fixo na costa. Imagine uma luz que se desloca pela água à frente do navio, guiando-o exatamente até o porto certo. Nenhum farol natural faz isso. Faróis assim são operados, são dirigidos. Existe uma inteligência por trás do movimento da luz. E é aí que a investigação muda de natureza. Deixamos de perguntar: que fenômeno foi esse? E passamos a perguntar algo muito maior. Se aquela luz se movia com intenção, parava com propósito e apontava com precisão, então ela não estava apenas brilhando, ela estava sendo guiada. E uma luz que é guiada levanta a única pergunta que realmente importa neste caso: guiada por quem? Para responder a isso, precisamos olhar para algo que estava escrito séculos antes daqueles magos nascerem. Muito tempo antes, um antigo profeta chamado Balaão havia falado de um sinal que viria. Ele mencionou uma estrela que se levantaria de Jacó. Era uma profecia sobre um governante, um rei, que surgiria do povo de Israel. E ela usava justamente a imagem de uma estrela. Será coincidência que astrônomos do Oriente que estudavam o céu e possivelmente conheciam textos antigos tenham ligado uma estrela ao nascimento de um rei? Talvez não. Talvez aqueles homens estivessem, sem saber por completo, lendo um sinal que havia sido prometido muito antes de existir. Desde o início, os textos sagrados descrevem as luzes do céu não apenas como decoração, mas como sinais, marcadores, mensagens escritas em luz. E isso nos leva à explicação que faz mais sentido diante de todas as evidências que reunimos. A estrela de Belém não foi um acidente da natureza. Muitos estudiosos, ao longo da história, chegaram à mesma conclusão. Aquilo não era um astro comum, mas uma manifestação especial, criada para uma única missão. Uma luz que não obedecia às leis comuns do céu porque simplesmente não era um objeto comum do céu. Era um sinal, com hora marcada para aparecer e desaparecer. Você já imaginou qual o propósito por trás disso? Por que ir tão longe? Por que mover uma luz pelo céu para buscar um grupo de estrangeiros do Oriente? Aqueles magos não eram do povo de Israel, eram de fora, gente de outra cultura, outra língua, outra terra, e mesmo assim, a luz foi buscá-los. É como se a mensagem daquela noite fosse maior do que uma nação. Como se dissesse, desde o primeiro instante, que aquele rei não nascia só para alguns. Enquanto os poderosos de Jerusalém, que tinham as escrituras nas mãos, ficaram parados, foram os de fora, os que buscavam, que seguiram a luz. E talvez essa seja a primeira grande lição escondida na estrela. Ela não brilhou para quem já se achava no centro de tudo, brilhou para quem estava procurando. Repare no contraste. Os reis e sábios de Jerusalém tinham toda a informação, mas não deram um passo. Os estrangeiros tinham apenas uma luz e atravessaram desertos. A diferença entre eles nunca foi conhecimento, foi disposição. Uns sabiam onde o rei estava e ficaram sentados. Outros não sabiam, mas se levantaram e foram. E é aqui que essa história de 2000 anos atrás atravessa a tela e chega até você, agora. Porque a verdadeira pergunta deste mistério talvez nunca tenha sido sobre física, planetas ou supernovas. Talvez seja sobre outra coisa. Aquela luz se moveu, atravessou o céu e desceu até o ponto exato onde precisava chegar. Ela fez todo o caminho, até encontrar quem a procurava. E se houver uma verdade maior escondida nisso, talvez seja esta: o céu se moveu primeiro. A luz veio em direção ao homem, antes que o homem soubesse o caminho. Os magos não descobriram o rei por mérito próprio. Eles foram guiados até ele. Alguém acendeu uma luz no escuro justamente para que eles não se perdessem. E talvez você esteja, agora mesmo, em um momento da vida em que tudo parece escuro, em que o caminho não está claro, em que você não sabe para onde ir.
A história da estrela de Belém sussurra algo nesse escuro, que às vezes não é você que precisa achar a luz, é a luz que se move em sua direção. A estrela parou exatamente sobre o lugar onde estava a resposta que aqueles homens buscavam. Ela não os deixou a quilômetros de distância, foi até o fim. E aqueles magos tiveram que tomar uma decisão que ninguém pôde tomar por eles: continuar seguindo a luz, mesmo sem entender completamente para onde ela ia. Eles poderiam ter desistido em Jerusalém quando a estrela sumiu. Poderiam ter voltado para casa, mas escolheram confiar no pouco de luz que tinham. E foi essa escolha, e não a inteligência deles, que os levou ao destino. A luz mostrou o caminho, mas os pés foram deles. Então, afinal, o que era a estrela de Belém? Um planeta? Os cálculos dizem que não. Um cometa? Os registros dizem que não. Uma supernova? Os arquivos dizem que não. O que sobra é algo que a ciência observa, mas não consegue conter dentro de suas fórmulas. Uma luz com propósito, um sinal com destino, um guia com intenção. Uma luz que apareceu uma única vez, fez exatamente o que precisava fazer, conduziu quem precisava conduzir, e então se apagou. Missão cumprida. E ela deixou para trás uma pergunta que ecoa até hoje, em cada um que olha para o próprio céu escuro buscando uma direção. Se uma luz foi capaz de atravessar a distância impossível entre o céu e a terra, só para guiar alguns viajantes até onde precisavam estar, será que essa mesma luz não seria capaz de encontrar você exatamente onde você está agora, por mais perdido que você se sinta? Os magos seguiram uma estrela sem saber ao certo onde ela terminaria, e ela os levou ao encontro mais importante de suas vidas. Talvez a maior lição daquela noite não seja sobre a estrela que eles viram no céu, mas sobre a coragem de seguir, mesmo quando se tem apenas um ponto de luz no escuro.